O tema da minha mensagem hoje é a revolução sexual e as suas consequências. Acompanha comigo, Marcos, capítulo 10, versículo 6, por favor, diz assim. Marcos 10, 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Ou na versão revista atualizada, né? Fica mais bonito que nessa daqui. Eu prefiro a versão revista atualizada, mas dá para entender, né? Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas olha para cá. Na semana passada, eu falei sobre Gênesis, capítulo 1, para falar a respeito de ideologia de gênero. E Gênesis 1, na verdade, aqui Marcos está citando Gênesis. Deus fez homem e mulher. E no versículo 28 de Gênesis, vai dizer que, não apenas isso, vai dizer que o ser humano, que Deus dá a ordem para que eles possam crescer e se multiplicar. Cresçam e se multipliquem. Você vai ver como que esta prática maligna, como é um demônio a revolução sexual. Você vai ver como que isso influenciou a igreja, como que isso influenciou a humanidade e como isso influencia a minha e a sua vida de forma direta ou indireta. Essa prática da revolução sexual, ela tem corroído o mundo e, infelizmente, tem chegado em muitas igrejas. Vocês lembram que algumas semanas atrás eu dei o exemplo de um pastor reformado, que ao expor o texto de Jesus com a mulher samaritana, aquele diálogo, quando Jesus disse, olha, eu tenho para você uma água a jorrar do seu interior. E ele teve a capacidade de falar que ali Jesus Cristo estava falando de sua virilidade, de seu sêmen. Este é o absurdo a qual os líderes religiosos estão chegando. Não apenas isso, também citei um outro pastor que disse que o gay tem que ter orgulho de ser gay. Não, ele não precisa lutar contra o pecado. Assim como a mentira, assim como a pornografia, assim como o adultério, não, ele tem que ter orgulho disso. Só que você pensa assim, pastor, mas esses são absurdos. É verdade, mas esses absurdos não começaram do dia para a noite. Tudo teve um começo. Então é de suma importância nós olharmos onde esse caminho começou a pegar a tangente e deu no que deu, para que nós não possamos cometer o mesmo erro. Ou você entende a importância deste assunto para a sua fé e para a sua vida, ou infelizmente, é bem provável que a geração posterior, que os nossos filhos, sejam apóstatas, porque nós não vamos saber passar, de fato, os princípios cristãos. Eu acho que há uns dois domingos por aí, eu falei a respeito da diáspora judaica, lembra? O que foi o movimento, a diáspora judaica? O Império Romano invadiu Jerusalém, matou um monte de gente e dispersou o povo judeu. Isso foi no ano 70. E então, no ano de 1948, quando o Estado de Israel foi de novo reconhecido como Estado, eles se juntaram. E mesmo passando tanto tempo, quase 2000 anos, eles conseguiram se juntar com os mesmos princípios e com os mesmos valores. Cada um foi para um canto, cada família para um canto, e ainda assim, sozinhos, eles mantinham suas reuniões, seus princípios, e passaram de geração para geração por 2000 anos. Agora, no Brasil, nos últimos 60 anos, quase todos os valores cristãos foram destruídos. Eu vou provar isso para você. O padrão da Escritura para casamento, como nós lemos aqui em Marcos capítulo 10, versículo 6, é: primeiro beijo no altar, seguido de muitos filhos, até que a morte os separe. Este é o padrão. Só que você percebeu como isso tem sido trocado por inúmeros divórcios, esse número tem crescido a cada dia mais. E filhos, é ruim, pai de pet. Essa é a moda hoje. Isso eu estou falando de crentes. Filhos e filhas de Deus. O padrão bíblico é apenas um. Não tem como a gente negociar. Castidade, seguido de casamento, até o fim da vida, e filhos. Ou abstinência total. Esses valores não dá para negociar. E esse é o padrão da Escritura. Por mais vivemos num mundo moderno, não interessa, o padrão é este. O padrão da Escritura para mim e para você continua sendo o mesmo. E esta era a regra, não apenas dentro da igreja. Porque eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas isso é uma coisa muito religiosa. Mas não, até fora da igreja, este sempre foi o padrão. Acho que foi domingo passado que eu falei, se você tem um avô ainda, ou se você é mais velho, pai e mãe vivos, pergunte a eles como eram os relacionamentos
A sua mãe tem quantos anos mesmo, Solange? 93? Fazer 93 essa semana. Pergunte a uma pessoa de 90 anos como eram os relacionamentos na sua época. E eu não estou falando de crente, não. Não. Relacionamento normal. Era assim. Por que você acha que pastores e padres diziam assim: pode beijar a noiva? Duvido, você adivinha. Por quê? Ora, porque não tinha beijado antes. O princípio era no altar, no dia do casamento. Agora, veja hoje como está o cristianismo. Cristãs, irmãs, correm de ter filhos. Não querem. Preferem a barriga chapada. A filha não. O que é isso? Não dá, né? E além do mais, filho dá trabalho. Quando tem poucos. A maioria não tem, ou quando tem poucos. Veja como são os jovens. Eu queria que você mostrasse para mim onde que o princípio do namoro cristão hoje em dia é praticado na maioria das igrejas, maioria, para não falar quase todas. Raríssimas exceções. Eu queria que você provasse para mim onde o namoro praticado na maioria das igrejas, onde dois jovens ficam ali, né? Se tornam quase que uma só pessoa. Você não vê que tem duas pessoas, mas uma só. Grudados. Cintura na cintura, peito no peito, boca na boca. Se beijando, se esfregando. Onde este princípio consegue, de fato, se encaixar naquilo que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2:22. Fugir das paixões da mocidade. Você consegue imaginar José e Maria desse jeito? No shopping, atarracado no outro? Não dá. Esse é o padrão. Fugir. O namoro moderno é nada mais nada menos que um prazer sem compromisso. É usufruir o corpo de uma pessoa que não te pertence. Este é o namoro moderno. Porque o padrão está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. O corpo da mulher é do marido da esposa. Se não é marido, se não é esposa, não tem que tocar. Não tem que beijar, não tem que se esfregar. E como eu disse, não era assim apenas na igreja. No mundo era desse jeito. Fora da igreja era assim. Minha avó casou virgem, beijou meu avô no altar. Tiveram 17 filhos. E foi até que a morte separe. Eram cristãos? Não. Não protestantes como nós, eram católicos, né? O Brasil predominantemente católico. Até que a morte os separe. Esse é o padrão. Como o mundo mudou, pastor? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. Como? Como o mundo mudou? Não é que o mundo mudou. Ele foi mudado propositalmente. A partir do momento que o esquerdismo entrou no mundo e, consequentemente, nas igrejas, esses princípios foram sido deixados para trás. É tão certo que, olha o paralelo que nós podemos ver na Escritura. Rei Josias é o nome de Deus. Ele começa, então, a reinar, ele começa a ver que havia muita coisa errada. Então, o que Josias faz? Ele começa a derrubar os altares. Tinha prostitutas no culto. Consegue imaginar um negócio desse? No culto de Deus, tinha prostituta no culto. Tinha ídolo na igreja. Então ele começa a derrubar tudo. Só que ainda assim a Escritura diz que alguns ídolos, postes ídolos nos montes, ele não fez nada, deixou lá. Por incrível que pareça, há alguns ídolos e demônios que ainda permanecem na igreja. E nós temos que tomar muito cuidado, para que eles não acabem nos influenciando. Por isso a importância de saber aquilo que é correto e de onde vieram esses erros. De onde você acha que de fato vem? A mentalidade atual, o arranjo, né, de igreja, de namoro, de relacionamento. Não vem da Bíblia. De qualquer lugar, menos da Bíblia. A Bíblia não é usada mais para moldar a minha e a sua conduta. Mas a gente simplesmente pega ali, né, e adapta o que dá, o que não dá, a gente acaba esquecendo. Sabe de onde veio esse arranjo de igreja que nós vemos hoje? Movimento contra a cultura da década de 60. Contra a cultura, por que contra a cultura? Basicamente contra a cultura cristã, porque no Ocidente o que predomina é a fé cristã. Então essas pessoas se levantaram contra justamente o cristianismo. E veja como as coisas vão perdendo valor. Olha, talvez uma das coisas mais sagradas que você possa fazer na sua vida, sabe o que é? Casar. Oh Deus! A Bíblia vai dizer que o casamento, né, o homem e a mulher, é um símbolo de Cristo e a igreja, de nós e Cristo. É fantástico. Casamento é algo fabuloso. Você percebeu que até o casamento hoje em dia, eles estão mudando algumas coisas? A maioria dos homens, pelo menos acho que eles casaram aqui, a maioria é tudo antigo, né? Antigo não, experiente. Vocês casaram de terno, irmãos? Quem casou aí? Casou de terno? Casou?
Sapato? Hoje está caindo, sabia essa moda aí? Hoje é tênis. Naicão no pé já era. É uma forma de se rebelar contra o sagrado. E tem pastor fazendo isso. Ditando modinha. Você não coloca um tênis para você ir diante de um juiz. Você faz da melhor maneira possível. Entrevista de emprego. Você põe lá a sua melhor roupa, o seu terno, sua gravata. Duvido você põe um All-Star. Não põe. Mas é isso que tem entrado na igreja aos poucos e tem a cada dia mais destruindo. Eu vou falar basicamente de 3 coisas que ajudaram a apodrecer a sexualidade da sociedade e, consequentemente, também da igreja. Primeira coisa que eu quero falar, põe ele, por favor, sobre o comunismo. Só vou citar 3 coisas. Comunismo, feminismo e Alfred Kinsey. Mas tudo começa aqui. Esta é uma praga de uma ideologia que é totalmente contrária à minha e à sua fé. Portanto, o dia que você ver alguém se dizendo cristão e comunista, ele não tem ideia do que seja o cristianismo ou do que seja o comunismo. Não tem nem ideia. Essa semana, ontem, tivemos a votação do PL 2630 a respeito da censura. E eu estava liguei para um monte de deputado lá em Brasília, e eu estava tentando ligar para um deputado cristão, pastor, que fez um vídeo com um deputado comunista, dizendo, não, ele é do PC, mas ele é gente boa, né? Ele falou que a gente vai continuar tendo liberdade religiosa, a gente vai continuar pregando aquilo que a gente acredita. Você acreditou, criatura? Um dos pilares do comunismo é destruir o cristianismo, a nossa fé. O comunismo é uma ideologia materialista que, de fato, dizia ser fundamental para o seu êxito a extinção do cristianismo. Extinção. Eles tentaram fazer isso, literalmente, na bala. Agora, comunista, gente boa, você não entendeu nada. Só que, como eles não conseguiram, surgiu um movimento chamado de revisionistas, basicamente, formado por Gramsci e pela escola de Frankfurt. O que eles fizeram? Marx tentou ganhar o poder na base da força, eles não conseguiram. Então esses homens, sabe o que eles fizeram? Eles foram mais inteligentes, eles dizem, não, precisamos mudar. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ganhar primeiro a cultura, da cultura a gente consegue ganhar o poder. E você sabe, a cultura ocidental é moldada basicamente pela fé cristã. E eles diziam que este era o grande perigo, que a fé cristã cegava o povo. Tanto é que, olha uma das frases de Marx, a religião é o ópio do povo, é uma droga. É uma droga que fica iludindo as pessoas. E é por isso que eles querem nos destruir o tempo todo. Então, Marx não conseguiu fazer a revolução. Sabe o que eles fizeram? Eles foram mais inteligentes. Olha, nós não conseguimos conquistar a economia para dominar a cultura. Vamos fazer o contrário. Vamos dar um jeito de dominar a cultura para daí, então, conquistarmos a economia. Vocês se lembram que eu falei aqui domingo? Olha, domingo era o mesmo assunto, só que eu estava pregando Lucas de forma positiva. E eu falei sobre como a cultura ela está decadente. E uma das formas que nós vemos, por exemplo, através da música. A música é cultura e nós assimilamos aquilo lá. E eu dei o exemplo da música sertaneja. A música sertaneja raiz antiga, Leandro Leonardo, João Paulo Daniel, Tunico Tinoco. Essas canções falavam sobre o campo, sobre as estações, sobre o amor de um homem para com uma mulher. E o sertanejo hoje? Chifre, traição, paga em dobro que te fez. É assim. E nós não percebemos, essas coisas vão nos alimentando. A cultura. Gramsci teve essa sacada inteligentíssima, precisamos fazer isso. George Lucas, ele diz assim, quem nos salvará da cultura ocidental? George Lucas, ele sabia, alguém precisa nos livrar dessa peste chamada cristianismo. E ele dizia, o que nós precisamos fazer então para nos livrar? Olha, nós precisamos de fato destruir a moralidade cristã, a sexualidade cristã, porque se nós destruirmos a sexualidade cristã, fazermos uma bagunça nos seus relacionamentos, consequentemente vamos conseguir sim destruir o cristianismo. É tão certo que Herbert Marcuse, Freud e tantos outros, eles tentaram banalizar a sexualidade. Banalizar. Porque assim você enfraquece uma sociedade, você apodrece uma sociedade. Eles queriam banalizar até o incesto. Normal. Não, relação íntima entre parentes não tem problema. É tão certo que Lucas, capítulo 21, versículo 34, versículo que eu preguei domingo, diz assim,
Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez, das preocupações deste mundo. E lembra aqui, o contexto era Jesus dando sinais da sua volta. E ele disse que um dos sinais da sua volta, quando ele estivesse às portas, é que as pessoas se perderiam em orgias. Banalização da sexualidade. Eu dei exemplos aqui de que hoje em dia tem se tornado normal o relacionamento aberto. O que é o relacionamento aberto? Você tem compromisso com uma pessoa, mas não um compromisso de fidelidade mútua. Você se relaciona com ela, mas se ela quiser sair se relacionar com outro, também não tem problema. Contando que volte para você depois, está tudo certo. É o caridoso, né? Aquele que cede a mulher para o outro, a mulher que cede marido para o outro. Isso tem crescido no meio de artistas. Há casais que fazem maior sucesso na internet mostrando o relacionamento a três, o famoso trisal. Normal. 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, 3 homens, 3 mulheres. É banalização da moralidade. Lembra daquela frase? Faça amor, não faça guerra? Vem de Robert Marcuse. Movimento contra a cultura. Contra qual cultura? Contra a nossa cultura cristã. Então, esses movimentos de movimento hippie. O movimento hippie também pregava a mesma coisa. Marxismo fala do repúdio. Repúdio, primeiro, a nossa fé, a propriedade privada. Eles falam de liberdade sexual, porque eles sabem um mundo perdido onde ninguém é de ninguém. Não há sociedade que se sustente, eles fazem o que eles quiserem. Este é o grande objetivo deles. Portanto, os comunistas sempre foram contra a família. Sempre odiaram a família. Eles querem destituir toda e qualquer família. Porque se você dorme com todo mundo, não tem como ter família. Não tem lógica, como assim? Vai ter família se ninguém é de ninguém? Então o objetivo deles, primeiro, dessa peste chamada comunismo, é destruir o pilar do Ocidente. A nossa fé é acabar com as famílias, propriedade privada e acabar com o cristianismo. Então, o comunismo de fato é uma praga. Mas a segunda coisa, o segundo demônio que nós temos, a segunda praga que tem infestado a sociedade, tem entrado nas igrejas, é o feminismo. Você sabia que um dos temas mais recorrentes no feminismo é a liberdade sexual? Porque as mulheres se achavam presas demais. Como assim? Os homens saem, bebem, vão ao bar, nós não podemos fazer isso, queremos os mesmos direitos. Elas dizem que lutam pelos direitos das mulheres. Mentira. Isso é apenas uma desculpa. Elas lutam pela liberdade sexual. Ana Carolina Campanolo, ela diz que o feminismo podia facilmente ser chamado de revolução sexual. É tão certo que se você estudar um pouquinho só o feminismo, você vai ver que as suas expoentes, por exemplo, Simone de Beauvoir, ela tinha um relacionamento aberto com John Paul Sartre. Só que essa mulher, ela em carta aberta, ela conta que ela aliciava crianças, ela dava um jeito, chavecava as crianças para ficar com o marido. Crianças. Isso é um grande nome do feminismo. E em carta aberta, ela falou sobre o direito das crianças e adolescentes de manter relações com qualquer pessoa de sua escolha. Crianças. Você vai ver como isso tem influenciado a igreja. Isso é uma citação de Ana Carolina Campanolo. Uma outra mulher chamada Margaret Sanger, ela era a favor da liberação sexual, marxista também. Era casada, é verdade, tinha 3 filhos, sim, mas também tinha amante. Ela defendia a eugenia. Sabe o que é eugenia? Eugenia é quando você defende uma classe, os bem-nascidos. Para ela, deficientes, negros e outras pessoas não deveriam nem existir. Tanto é que ela é conhecida como Hitler de saia. Queria eliminar essas pessoas aí. É tão certo que no ano de 1921, ela fundou a Liga Americana para Controle de Natalidade. E em 1942, ela fundou a Planned Parenthood. O que seria isso? Apenas uma associação de aborto para que crianças fossem assassinadas. Ela fundou. Em 2018, eles tiveram um lucro de 245 milhões de dólares. E um recorde de aborto, 345 mil e cacetado. Você tem noção do que é isso? 345 mil crianças mortas em apenas um ano. Essa é feminista. Põe a foto ali, por favor. Acho que eu coloquei ali. Tem até o link depois para quem quiser. A Organização Abortista estabelece novo recorde de abortos em um único ano.
Quantos? 345.672. Mas para elas é algo maravilhoso, algo bonito. Esse povo, essa organização, financiou os cientistas para inventar, sabe o quê? Pílula anticoncepcional. Sim, a pílula anticoncepcional foi inventada por mulheres malignas que detestavam a fé cristã. Pastor, qual a fonte disso? O próprio site deles. Eles não escondem. Eles fazem questão de deixar lá expresso. Eu coloquei a tradução ali. Põe, por favor, para frente. Pode pôr mais. Em 1948, a paternidade planejada concedeu uma pequena bolsa aos biólogos Gregory Pincus, John Rock e Max Cheng, não sei se assim pronuncia, para conduzir pesquisas sobre uma pílula anticoncepcional. Próximo. Em 1956, o primeiro teste em humano em grande escala da pílula anticoncepcional foi realizado em Porto Rico. A etapa foi fundamental para o desenvolvimento da pílula na época, mas o teste realizado em mulheres porto-riquenhas foi feito sem consentimento informado. Não precisa nem explicar, né? Além dessas mulheres malignas desenvolverem a pílula anticoncepcional, ainda fizeram o teste sem avisar as outras pessoas. Põe próximo. Não, esse aí não. Tem outro? Volta aí para ver. Aí, esse. A organização norte-americana Center for Medical Progress divulgou depoimento em vídeo, nos quais algumas executivas do conglomerado de clínicas de aborto da paternidade planejada confessaram a participação na venda ilegal de partes de corpos de bebês abortados. Oh, Deus! Põe para frente, por favor, ali, Samuel. É só você dar um Google hoje em dia, você acha qualquer coisa. Portanto, a pílula anticoncepcional, ela foi a materialização de todos os sonhos feministas. Quais sonhos? Relações com quem eu quiser, sem me preocupar com um problema chamado criança. Este foi o objetivo. Mas, por vezes, nós não sabemos de onde veio e achamos que é normal. Normal. O controle de natalidade vem das feministas, não de cristãos. Eu sei que hoje em dia é bonito, né? Controle de natalidade. Olha, não, porque tem pessoas passando fome, então, cuidado. Para que pôr um monte de filho no mundo? Prefiro ter um cachorrinho. Tenha um, no máximo 2. Esta peste não vem da Escritura. Vem dessas mulheres, desse movimento maligno. Controle de natalidade não tem nada a ver com o cristianismo. Tem um artigo bem antigo, está lá no site Monergismo, que é um site cristão, e o artigo é assim, né? O Lar, Namoro, Casamento e Filhos, de John Rice, de 1946. E ali ele deixa bem claro que os líderes protestantes, eles tinham o mesmo entendimento que a Igreja Católica tinha à época. Qual o entendimento? Que anticoncepcional é pecado. Que você não querer ter filhos, você está indo contra a palavra de Deus, que controle de natalidade é pecado. Esse é o entendimento que eles tinham. Então, olha o que ele vai dizer. Põe ali, por favor. Uma minoria radical, geralmente fanáticos, anticristãos ou modernistas, que negam a autoridade da Bíblia, dirigem uma propaganda insistente promovendo o controle de natalidade. Geralmente, os que são abertamente defensores do controle de natalidade são feministas. Eles querem controlar até quantos filhos nós temos. E como eles usam palavras bonitas, a gente acaba caindo no conto do vigário, no canto da sereia. Não, é verdade. É tão certo que no livro A Multinacional da Morte, de George Scala, ele diz que as nações mais ricas, elas não estão tendo filhos. E sabe o que elas fazem? Elas estimulam o tempo todo as nações mais pobres a não terem também. Por quê? Porque elas querem o nosso bem? Não. Tem um objetivo, porque filhos são poder. Pelo menos é isso que a Escritura vai dizer para mim e para você. Controle de natalidade é controle de poder. Pastor, mas isso é teoria da conspiração. Não é. Não é. Leia Êxodo capítulo 1. Se você ler Êxodo capítulo 1, você vai ver diversas vezes assim, olha. E o povo de Deus, escravo, lembra? O povo ele estava sendo escravizado, maltratado, alguns sendo mortos. Não tem um lugar pior para se ter filho do que neste lugar. No Brasil é difícil. 2023 é verdade. Mas não se equipara a ser escravos. E ainda assim a ordem de Deus para o povo era: tenham filhos. Tenham filhos, tenham filhos.
E você vai ver apenas no capítulo 1. Acho que 3 vezes dizendo assim: e o povo crescia e se fortalecia. Crescia e se fortalecia. Crescia e se fortalecia. Sabe quem explicou? Quem, na verdade, aplicou controle de natalidade também? Hitler. Faraó. Faraó fez isso. Esses homens eram benignos ou malignos? Extremamente malignos. É tão certo que, enquanto os alemães dominavam os russos, um dos serviçais de Hitler, Himmler, olha, ele era basicamente um dos que funcionava na questão da propaganda nazista. Olha o que ele dizia, põe para frente ali, por favor. Se deve inculcar à população russa, por todos os meios de propaganda, que um grande número de filhos não representa senão uma carga pesada. Há que insistir nos gastos que os filhos ocasionam, das boas coisas que se poderia ter com o dinheiro que se gasta com eles. A lei não castigará o aborto, haverá que facilitar a criação de instituições especiais para o aborto. Como? Hitler já tinha essa noção. Não, o povo não pode ter filho, não. Porque eles vão se fortalecer. Vê se não é verdade. Cristãos têm 1, quando muito 2. E olha lá. A pessoa que perde a cabeça hoje em dia tem 3. Por que você acha que os muçulmanos estão dominando a Europa? Alternativa A. A média deles é de 7 filhos. Alternativa B, muitos filhos. Alternativa C, vários filhos. Filhos. Filhos são poder, é o que diz a Escritura. Está a explicação de como o mundo mudou. Os antigos, como disse minha avó com 17, apenas 10 chegou, apenas 10, né? 10 chegaram à idade adulta. Mas os antigos, eles tinham muitos filhos, numa época mais pobre, ou seja, eles davam muito mais ouvidos ao Criador do que nós, hoje em dia, damos. Eles, de fato, acreditavam no Salmo 127, que vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com um inimigo à porta. Olha a ilustração aqui. Filhos são como flecha. Naquela época, flecha era a arma de se lutar, de se sobreviver. Então, quanto mais flechas você tinha na aljava, na bolsinha ali, mais chance de você avançar você tinha. Os antigos olhavam para o Salmo 127 e diziam: filho é bênção. Os crentes modernos olham para o Salmo 127 e dizem: filho é gasto, filho é prejuízo. Eu não posso viajar, não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Quem estava certo? Eles. E terceiro e último para encerrar, põe aí, por favor. Terceiro princípio, terceira praga que surgiu, que atrapalhou toda a humanidade, inclusive as igrejas, Alfred Kinsey. O relatório Kinsey, que é basicamente ali 2 obras, né, o comportamento sexual do homem e o comportamento sexual da mulher. Alfred Kinsey, ele chegou a alegar que ele chegou a um resultado cientificamente, de forma científica. Ele chegou à seguinte conclusão: reprimir os desejos sexuais fazem mal. E ele disse que ele chegou a esse resultado cientificamente. E qual foi a forma que ele comprovava isso? Ele filmava seus pacientes tendo relações. Então ele chegou a essa conclusão: reprimir os desejos sexuais faz mal à saúde. É engraçado que na Escritura você vê o oposto, né? O homem de Deus em tudo se domina. Gálatas 5, um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Fugir das paixões da mocidade. Mas ele não. Ele diz que tem que liberar geral. Mas então foi descoberto mais adiante que os seus dados eram todos mentirosos e que, na verdade, uma das mentiras dele não foi que ele fez uma pesquisa com a população normal dos Estados Unidos. Ele fez questão de usar criminosos sexuais para fazer a sua pesquisa. Uma das suas fontes de referência era um homem que já tinha abusado, um pedófilo que já tinha abusado de 800 pessoas. Então ele pegou o comportamento daquelas pessoas pervertidas, sexuais, e disse: este é o comportamento de todos. E o problema foi que muitas pessoas chegaram à conclusão de que não, se foi uma pesquisa, é porque todo mundo é assim.
Então, olha, vamos segurar os nossos desejos para quê? Para quê? Kinsey, ele chegou a alegar que crianças de 2 anos sentiam orgasmo. 2 anos. Então foi descoberto que, como ele diz que cientificamente ele prova isso, de forma empírica, né, na prova, o que ele fazia? Abusava de crianças. 2 anos. Pedófilo, nojento. Judith Heisman, ela disse que o legado de Kinsey foi basicamente o seguinte, põe ele, por favor. Sexo não é nada, de modo que é certo com animais, com homossexuais, adultos e crianças de qualquer idade. Apenas tente obter consentimento. Tente. Kinsey investiu 30 anos de sua vida para provar que quando o que está em jogo é a intimidade de cada um, o normal e o anormal são meras convenções. Isso aqui é uma matéria da revista super interessante. Eles falam isso no sentido positivo, infelizmente. Claro, né? São ateus. Então você lembra de uma canção do Lulu Santos? Que é Toda Forma de Amar? Eu acho que, se eu não me engano, tem uma versão da Malhação, uma das mais recentes, que é alguma coisa nesse sentido também, né? Toda Forma de Amar. De onde vem essa inspiração? Daí? Pessoas extremamente perversas. Daqui a pouco tempo, não estranhe, não se espante se nós vermos em novelas relações entre adultos e crianças como se fosse algo normal. Pastor, mas isso é um absurdo. Não, não é. O início já foi dado. Lembra, eu falei domingo aqui sobre a decadência moral da sociedade? E eu não lembro exatamente o nome das novelas, mas eu lembro que a Globo uma vez lá, acho que o primeiro beijo gay em rede nacional foi no último capítulo da novela. Eu não lembro qual era o nome da novela. O último capítulo da novela, colocaram, né, aquele selinho entre 2 homens. Último capítulo. A novela seguinte, isso foi numa sexta, reprisou no sábado, a novela seguinte começou na segunda. A novela anterior, seu último capítulo, teve um beijo gay. A novela posterior, no primeiro capítulo, tinha a Fernanda Montenegro beijando uma outra mulher lá, 2 senhoras se beijando. Esse é o caminho natural do mundo. Esse é o caminho natural dessa podridão. Daqui a pouco tempo você vai ver. É normal porque, ora, toda forma de amor, toda forma de amar é justo. Agora, como o mundo e o cristianismo mudaram de 60 anos para cá? É por conta disso. Porque os cristãos, vendo esses absurdos, não fizeram nada. Não se colocaram contra. Aceitaram de forma mais pacífica possível. Veja, controle de natalidade, relacionamento, hoje em dia na igreja, poxa, é triste, mas tem igrejas que acham que até a relação sexual entre namorados é normal. As que são mais conservadoras, elas dizem assim, olha, não tem problema se pegar, se esfregar lá, contando que não vá para os finalmente, daí tudo bem. Isso as mais conservadoras. E não percebem que beberam dessa água. E por conta disso a igreja também está indo para o buraco. Isso acontece, sabe quando? Isso acontece quando a humanidade de fato se desvia do Criador. Pega o caminho oposto ao caminho da Escritura. E as consequências serão sempre essas. Um inferno na Terra. Um caos social. Kate Millett, que foi uma feminista, ela em seu livro Política Sexual, ela conta que Lenin, ele implantou a revolução sexual. Só que daí então, Stalin, que veio logo depois dele, diz assim, não faz isso não. Por quê? A violência vai aumentar. A desgraça vai aumentar. A desordem vai aumentar. E de fato é isso que acontece. Quando há liberdade sexual, crianças são abandonadas, mulheres são desamparadas por qualquer motivo. O aumento de prostituição e criminalidade em todo lugar. Em nenhum lugar do mundo deu certo. Para encerrar, ajudem por final, põe ele, por favor. Theodore Dalrymple, ele diz assim, os intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de quaisquer obrigações sociais, contratuais ou morais. Dali em diante, somente o puro desejo sexual contaria. Deu certo? Claro que não. Abortos realizados por golpes de Kung Fu, mulheres abandonadas pelo pai da criança, ciúmes, uma grande quantidade de padrastos que violentam suas enteadas. Este é o fruto de liberdade sexual. Aumento da violência, aumento de aborto, sabia? Por que você acha que essa clínica, a paternidade planejada, em um ano, teve quase 400 mil abortos? É a solução.
O aborto é a solução ímpia dos ímpios. Como eles fizeram algo absurdo, segundo eles tentam resolver um crime com outro crime. Algo errado com um erro pior ainda. Quando o pecado não é seguido de arrependimento, ele sempre vai ser seguido de mais pecado. Na minha, na sua vida é assim também. Pecado que não há arrependimento é seguido de mais pecado. É tão certo, para encerrar? Em 1973, a Suprema Corte americana permitiu o primeiro caso de aborto. Primeiro caso. A mulher alegou diversas coisas, as feministas compraram a narrativa dela, e depois foi descoberto que era tudo mentira. Tudo mentira. Mas ali já estava instituído o aborto. Na maioria dos estados americanos. Portanto, só há uma solução. Só uma solução. Para o mundo, para o Brasil e para a igreja. É voltar para Deus. É olhar para a Escritura com um padrão de fé e de conduta. É saber que o que guia a nossa vida, o que nos dá diretriz, as nossas normas de conduta, não tem a ver com o que é externo. Nós não pegamos a cultura para interpretar a Bíblia. É o contrário. Nós olhamos para a Escritura e daqui nós nos posicionamos diante da sociedade. Só que muitos fazem o contrário. Se dão por vencido. Nós só temos que clamar pela graça e pela misericórdia de Deus e viver de acordo com aquilo que Deus ordena. Porque é só assim que é possível uma sociedade ser transformada. E eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu vejo que esse evangelho ao qual nós pregamos, ele foi pregado no mundo onde a pedofilia era tolerada. No mundo grego, o relacionamento heterossexual era raridade. Era mais para a procriação da espécie. O normal era o relacionamento homossexual. E então, neste lugar onde havia a cultura de adorar deuses através de relação íntima, haviam ninfas, prostitutas cultuais. Mulheres que serviam a Afrodite através da relação íntima com os membros. Nessa cultura pervertida e perdida, Paulo entrou com o evangelho. E vidas foram transformadas. Lembra na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto tem um caso onde um filho tem um caso com a madrasta. Isso as interpretações gerais, né? Lembra? O cara tem um caso com a madrasta. Porque Paulo diz assim, como ousam deixar no meio de vocês alguém que tem um caso com a mulher de seu próprio pai? Acredita-se que é madrasta, mas ainda tem a possibilidade de ser a mãe. A mãe. Porque Paulo não especifica. Este era o lugar onde Paulo levou o evangelho. E ainda assim, num lugar perdido e pervertido como esse, vidas foram transformadas ali. É por isso que isso aconteceu em Coríntios. Tanto é que havia até o verbo, corintianizar. Daí que vem o time Corinthians também. Vem de lá. A perversidade, permissividade terrível. Mas ainda assim, o evangelho, quando entrou num lugar promíscuo desse, houve transformação. É por isso que o evangelho é a solução para o mundo. O que o Estado pode fazer para crianças abandonadas? Meninos que viram seus pais indo embora. Mulheres que foram abusadas. Pessoas viciadas em sexo. Nada. O Estado não pode fazer nada. Nenhuma ação do governo tem o poder de curar esses corações corrompidos pela sexualidade. A não ser o evangelho. Não há esperança nenhuma para o mundo. A não ser que nós continuemos pregando aquilo que acreditamos que é correto e venhamos a viver da mesma forma. Para que as pessoas olhem em nós e vejam, olha, o retrógrado ali, olha o ultrapassado. É legal que em alguns lugares que eu vou, o meu carro, normalmente, quando está só a minha família, já está passando um, por causa das crianças. E às vezes eu chego em algum lugar com 4 crianças, por enquanto, me chamam de louco. É tudo seu. Cabe mais. Somos loucos. Mas nós estamos preocupados em obedecer a Deus ou à cultura? A não ser que exista um Deus capaz de transformar água em vinho. A não ser que exista um Deus capaz de transformar trevas em luz, pecadores em santos. Não há solução para o mundo. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é esta. Este Deus ainda reina
por mais que sejam poucas igrejas. Mas esse Deus ainda reina. E nós devemos lembrar que Deus nos ordena a viver de forma santa, aguardando a sua vinda. Não importa. Por mais que o mundo possa se deteriorar a cada dia, que Deus nos dê a graça de permanecermos fiéis, santos, incorruptíveis, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio à perversidade. Não interessa se o seu vizinho mora 3 pessoas juntas lá, o problema é deles. Nós seremos monogâmicos, com um monte de filho, até que a morte separe. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?